Olá, boa noite. Está no ar o Jornal de Blumenau dessa quinta-feira, dia 17 de fevereiro. Confira os destaques da edição de hoje. Nova praça do Centro Histórico de Blumenau começa a sair do papel. Salão Kunze em reconstrução no Centro Turístico da Vila Itoupava. E ainda a previsão do tempo para essa sexta-feira e os números de hoje da Covid-19. Essas e outras informações você acompanha agora no Jornal de Blumenau. E começamos a edição de hoje falando que depois de 2 meses de assinatura da ordem de serviço, começaram os trabalhos para a construção da Rosenplatz, a Praça das Rosas. Os trabalhos se concentram nos fundos do prédio da antiga prefeitura e do mausoléu Doutor Blumenau, no centro histórico da cidade. No final de 2021, foi dado início aos trabalhos para a construção da Rosenplatz, a Praça das Rosas. O ambiente está localizado nos fundos do prédio da Secretaria Municipal de Cultura e Relações Institucionais, no Centro Histórico de Blumenau. Esse é um projeto que já vinha sendo alimentado há aproximadamente 4 anos. E numa conversa, na época, com o prefeito, o vice-prefeito, Mário Hildebrand, de revitalizar os espaços aqui, essa conversa acabou indo parar numa discussão na Câmara de Vereadores, quando se pensou na possível transferência da sede da Câmara aqui para dentro desse entorno. E em função da ocupação e da importância cultural que esse espaço representa não só para a nossa cidade, mas para o estado de Santa Catarina, nessa parceria entre o Poder Público Municipal e o Poder Legislativo, acabou-se por configurar um equipamento que possa servir de apoio aos artistas, à produção e à fruição cultural e também à fruição desse espaço para os blumenauenses e também para aqueles que nos visitam, dado que essa é uma região histórica e que recebe um grande volume de visitantes. Então, dentro dessa conversa entre o Poder Público, nasceu essa sinergia para a construção da Praça das Rosas. O espaço irá se estender para os fundos do mausoléu Doutor Blumenau. Com isso, a Secretaria e o mausoléu serão integrados ao Horto Florestal e ao Cemitério dos Gatos. Além disso, a estrutura vai servir de apoio para atividades culturais e foi pensado de uma maneira que preserve o passado e valorize o tempo presente. Então é um movimento na cidade, é uma energia tão grande de manutenção desses espaços e com certeza isso é feito primeiro para o blumenauense. Então a gente espera que a cidade, os blumenauenses e consequentemente quem nos visita vai poder usufruir de todo esse conjunto. E sim, vai fazer uma grande diferença porque é uma virada literalmente cultural na cidade. A obra foi iniciada no mês de dezembro e a previsão de entrega é para o final de agosto deste ano, próximo do aniversário da cidade. Então, aqui onde a gente está, no futuro deve ser levantada a estrutura da alimentação, então um espaço gastronômico com um mezanino. Na frente aqui a gente vai ter a possibilidade de ter um palco com níveis, onde possa servir também de estrutura de arquibancada. E atrás do mausoléu nós teremos uma outra estrutura que vai servir de arquibancada e também de um palco que vai ter como cenário de fundo o Horto Botânico. Além disso, a gente deve ter programado aqui uma área comercial com sanitários, adaptação de sanitários para pessoas portadoras de necessidades especiais, com mobilidade reduzida. E essas lojas devem ter uma vocação para a comercialização do artesanato local. Diferente do que a gente tem na Vila Germânica, que atende um outro nicho de público, mas a proposta aqui é mostrar o que é feito e produzido dentro da nossa cidade. O nome da praça é uma homenagem ao Doutor Blumenau, que desde criança era apaixonado por rosas. Alguns pontos terão roseiras e até mesmo pinturas de rosas, que vão servir como lembrança do fundador da cidade. Mudamos de assunto para informar que, diante da tragédia registrada em Petrópolis, no Rio de Janeiro, onde mais de 100 pessoas perderam a vida,
o prefeito Mário Hildebrand, a vice-prefeita Maria Regina Soar e o secretário de Defesa Civil, Carlos Olímpio Menestrina, se reuniram para definir uma estratégia para auxiliar a cidade e as vítimas afetadas. Ainda de acordo com o prefeito, quando receber uma posição das principais necessidades de Petrópolis, Blumenau deve repetir o gesto solidário de janeiro, quando uma campanha foi realizada arrecadando mais de 10 toneladas em mantimentos que foram repassados às famílias atingidas por um desastre natural ocorrido no estado da Bahia. Confiram agora como vai se comportar o tempo nessa sexta-feira. Quem traz as informações é o meteorologista do Alerta Blue, Gabriel Cassol. Boa noite, Gabriel. Boa noite, Vitor. Nesta sexta-feira, o dia começa com a presença do sol, entre nuvens, condição que favorece novamente a elevação da temperatura aqui no nosso município, favorecendo aquela sensação de calor no início da tarde. No início da manhã, a mínima fica em torno dos 20 a 22 graus e à tarde a máxima oscila em torno dos 30 a 32 graus. E por conta desse calor durante o período da tarde, além disso também vamos ter a presença de cavados, que são áreas alongadas de baixa pressão, que vão favorecer a condição para pancadas isoladas de chuva com trovoadas novamente na tarde desta sexta-feira. Devido a essa condição atmosférica, há condição para temporais isolados aqui no nosso município. Com a previsão do tempo, o meteorologista Gabriel Cassol, do Alerta Blue, da Prefeitura Municipal de Blumenau. Mudamos de assunto agora para atualizar os números do coronavírus de hoje em Blumenau. Foram processados 1.455 testes na cidade. Somente hoje foram confirmados 523 novos casos. Estão em tratamento na cidade 2.544 pessoas. A ocupação das UTIs está em 33,3%, enquanto a ocupação das enfermarias está em 19,8%. 2.497 pacientes seguem em isolamento domiciliar. O Jornal de Blumenau faz agora um rápido intervalo e no próximo bloco você vai conferir a reconstrução do Salão Kunze no centro turístico da Vila Itoupava e ainda as oportunidades de emprego do Cine em Blumenau. Não saia daí, nós já estaremos de volta.